Questão 75, Enem 2018. Uma empresa de comunicação tem a tarefa de elaborar um material publicitário de um estaleiro para divulgar um novo navio equipado com um guindaste de 15 metros de altura e uma esteira de 90 metros de comprimento. No desenho desse navio, a representação do guindaste deve ter sua altura entre meio e 1 centímetro, enquanto a esteira deve apresentar comprimento superior a 4 centímetros. Todo o desenho deverá ser feito em uma escala 1 para x. Os valores possíveis para x são apenas. Então a gente vai dividir essa questão em duas partes, tá? A primeira parte vai ser referente ao guindaste. Então vamos olhar o que tem de informação do guindaste. Pelo que está ali, o guindaste ele tem 15 metros de altura e no desenho a altura tem que estar entre meio e 1 centímetro. Aí automaticamente, o que vai acontecer com a nossa escala? A nossa escala, que é 1 para x, ela vai estar presa em dois valores. Bom, o tamanho real é o mesmo para os dois, obviamente, que é 15 metros. Lembra que eu tenho que trabalhar com a mesma unidade, então eu não vou usar 15 metros, eu vou usar 1.500 centímetros. A nossa escala vai ficar presa entre o meio centímetro no desenho e o 1 centímetro também no desenho, tá? Ela fica entre esses dois valores. Para efeito de melhor visualização, não é o ideal trabalhar com esse meio aqui, até porque a gente está comparando o 1 para x, tá? Então, para isso, a gente vai multiplicar aqui por 2 a primeira escala, que 2 vezes meio dá 1, né? E aí ficaremos com 1 para 3.000, e a outra escala vai ser 1 para 1.500. Então, pelo guindaste, o intervalo que a gente vai utilizar é esse, tá? É 1 para 3.000 e 1 para 1.500. Só que aí a gente tem também a questão do estaleiro, da esteira, desculpa. Estaleiro é o local, né? A questão da esteira. A esteira tem 90 metros de comprimento e no desenho ela tem que ter um comprimento superior a 4 centímetros, tá? Então, no caso aqui da esteira, o que vai acontecer? Ó? A nossa escala, que é 1 para x, ela vai ter que ser maior do que o 4. A altura é 90, então vai ser 4 para 9.000. Vai ter que ser maior que isso, o nosso 1 para x. Tá, o desenho tem que ser maior que 4, então vai ter que ser maior que o 4 para 9.000. O que dá para a gente fazer aqui é dividir, né? A gente tem que trabalhar com o seguinte, ó. Eu quero comparar o 1 para x. Então o ideal é que essa esteira de 4 para 9.000, essa escala, desculpa, ela também esteja representada na forma 1 para alguma coisa. Então vou dividir esse 4 por 4 para poder fazer aparecer um 1. E com isso o nosso 1 para x vai ter que ser maior que o 1 para, dividindo 9.000 por 4, você vai encontrar 2.250. Então essas são as nossas escalas. Agora, detalhe importante aqui, tá? A gente tem ali, no primeiro caso, o 1 para 3.000. Vou nem fazer por aqui, depois a gente faz isso. Eu tenho que atender aos dois, tá? Então a minha escala, ela tem que estar entre 1 sobre 3.000 e 1 para 1.500. E ela tem que ser maior que 1 para 2.250. Aí, juntando essas duas aqui, o que a gente vai obter? Que a nossa escala, ó, a nossa escala vai ter que estar entre esses valores. Ela tem que ser um valor maior que esse 1 para 2.250 e tem que ser menor
que o 1 para 1500. Então, juntando as duas informações, esse é o nosso intervalo. A pergunta não é do 1 sobre x, é do x. Então, do x, eu vou ter que inverter aqui, tá? Vou até colocar de vermelho, que eu não vou deixar ele muito claro ali assim, não. Então, entenda que para poder fazer o x, basta eu inverter aquele 1 sobre x. Para eu poder inverter 1 sobre x, eu vou ter que inverter todo mundo. Então, esse 1 de 2250 vai ter que virar 2250 sobre 1. O nosso 1 para 1500 vai virar 1500 sobre 1. E quando eu inverto os valores, eu tenho que também inverter as desigualdades. Então, se eu tenho menor, eu vou inverter o menor. E qual que é o inverso de menor? É maior. Aí, arrumando essa brincadeira aqui, o 1500 menor que x menor que 2250. Então, esse é o intervalo que tem que estar o nosso x. Pelas alternativas, a resposta correta vai ser a letra C.